Miqueias capítulo 1, novamente nós vamos continuar no texto de 1 a 7. Miqueias 1, de 1 a 7. Eu vou ler novamente, nós vamos relembrar aquilo que já vimos na semana passada e aí concluirmos esta parte hoje. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Muito bem, nós começamos na semana passada a falar sobre este texto, iniciando o nosso estudo em Miqueias, depois da parte introdutória, e aí eu citei para vocês 2 pontos na semana passada falando sobre o texto, e Miqueias, ele começa a sua profecia, e a direção de Miqueias em toda a profecia é a direção de levar-nos a uma verdadeira espiritualidade, a uma vida coerente, um compromisso de coerência com Deus, uma vida equilibrada como cristãos. E o grande desafio para nós é entender que esta verdadeira espiritualidade, ela não é necessariamente aquilo que nós estamos acostumados a encarar como espiritualidade. Então o problema para nós é um problema tanto de entendimento do que é verdadeira espiritualidade, quanto de alcançá-la. Então são 2 aspectos, um é entender o que é, e o outro é entender como alcançar. Então Miqueias vai nos ajudar nisso ao longo de todo o livro dele. Mas na semana passada nós começamos a falar sobre isso, e identificamos 2 pontos muito importantes para a nossa vida. O primeiro deles é que nessa caminhada em direção à verdadeira espiritualidade, a uma vida coerente, eu preciso lembrar que a pessoa que está mais ocupada e mais focada em que eu tenha uma espiritualidade sadia, verdadeira, não sou eu mesmo. Essa pessoa é o próprio Deus. É Ele que quer. Se não fosse, nenhum de nós estaria aqui. E se não fosse, nenhum de nós se ocuparia com isso. Se não fosse assim, Deus deixaria com que nós vivêssemos à vontade, sem nenhum tipo de dificuldade, nenhuma barreira, nenhum obstáculo naquilo que nós queremos fazer por nós próprios. É interessante observar a nossa vida sobre este prisma. Por quê? Porque a gente vai logo perceber que a grande maioria dos problemas que nós temos é exatamente resultado da ação de Deus em nos conduzir a uma verdadeira espiritualidade. Então Ele não vai deixar a gente à vontade. E desse sentido, a coisa mais triste que pode acontecer na vida de um homem é Deus deixá-lo à vontade, não interferir, deixá-lo fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele sente vontade, tudo que passa por sua cabeça, porque aí então você claramente está seguindo por um caminho, não em direção à verdadeira espiritualidade, mas um caminho em direção a lidar com ele, especialmente
nós que somos cristãos, que fomos chamados pelo Senhor através da palavra e do Espírito, o fato de passarmos por problema é um diagnóstico maravilhoso na nossa vida. Por isso mesmo que Tiago, ele faz questão de dizer que as tribulações deveriam gerar alegria no nosso coração, porque é sinal de que Deus está trabalhando em nós. O povo de Israel e o povo de Judá, eles são uma ilustração muito clara sobre isso, porque quando o povo de Israel se afastava de Deus, Deus vinha e os disciplinava. E essa disciplina era dura, era difícil, mas ainda assim essa disciplina era uma marca de amor. Por quê? Porque se Deus não os amasse, Deus simplesmente os deixaria caminhar por aquele caminho de distanciamento, pelo caminho da idolatria e por isso. Então, Miqueias começa dizendo para nós o quê? Que Deus, veja, o versículo 2, Deus é uma testemunha contra nós, mas Ele não é aquela testemunha que fica lá passiva, que fica lá longe, distante, alienada, apenas dando um relato do que está acontecendo na nossa vida. Mas Ele desce do seu trono, Ele desce da sua glória e Ele interfere. E por que Ele interfere? Ele interfere porque Ele ama, Ele interfere porque Ele está ativamente ocupado com uma transformação da nossa vida. Então é importante pensar nisso, por quê? Porque naqueles momentos em que eu falo que a nossa pecaminosidade, a nossa carne nos faz preguiçosos, a gente não quer saber de estudar a Bíblia, não quer ler, não quer orar, não quer ir para a igreja, e às vezes quer fazer o oposto de reservar tempo para servir ao Senhor de alguma maneira. É bom a gente lembrar nessa hora, falar assim, mas é muito engraçado mesmo, né? Eu é que sou o pecador, eu é que sou imperfeito, eu que preciso de tratamento e eu não estou interessado. E Deus, que é perfeito, que é santo, que não depende de mim para nada, que é autossuficiente, Ele está ocupado comigo. E eu acho que isso vai com certeza funcionar como uma injeção de ânimo na gente. Não, peraí. Então, olha, se o próprio Deus está ativamente ocupado em me levar a uma verdadeira espiritualidade, eu não posso simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr. É o que Paulo descreve muito bem lá em Filipenses, quando ele fala assim, olha, eu fui conquistado para ser perfeito, mas eu ainda não sou, então eu corro para aquilo para o qual eu fui conquistado. Eu vou entrar, eu vou me engajar nesse projeto. Quem conclui esse projeto é Deus, mas eu estou dentro desse projeto e eu sou a parte favorecida. Eu não posso simplesmente ficar passivo diante de tudo isso daí. Eu tenho que trabalhar. E aí, então, nós somos direcionados para o segundo ponto que nós vimos na semana passada, é que o que Deus quer que eu faça, então, uma vez que Ele está ativamente ocupado em me levar a uma verdadeira espiritualidade, o que Ele quer que eu faça é uma revisão de vida. Eu tenho que rever minha vida. E Ele se dirige ao povo de Israel dizendo, qual que é o pecado de vocês? Qual que é o pecado de Israel? Não é Samaria? Qual que é o pecado de Judá? Não é Jerusalém? Ou seja, essas duas cidades, elas funcionam como um palco que descreve o mesmo que está acontecendo no coração de cada um dos seus habitantes. Lá em Samaria, o que eles fizeram? Construíram em volta da cidade muros, fortaleceram Samaria, dispensaram todo tipo de serviço religioso realizado por aqueles que vinham de Jerusalém, dispensaram qualquer conexão com o culto lá de Jerusalém, e eles se tornaram autossuficientes na sua força, porque eles consideraram que aqueles muros eram suficientes para resguardar a vida deles, autossuficientes no seu culto, autossuficientes na sua adoração. Eles quase não precisavam nem de Deus mais, porque eles estavam prontos para encarar a vida sozinhos. E aí Deus vai falar através de Miqueias, qual que é o problema de vocês? Qual que é o pecado de vocês? Samaria é um retrato do pecado de vocês. Samaria não se tornou fortificada, Samaria não se tornou autossuficiente, e esse é o pecado de Samaria, porque eu vou derrubar todas aquelas pedras que estão lá. Eu vou transformar Samaria como um campo. Está dizendo assim, olha, se vocês acham que o que vocês constroem é o suficiente para dar segurança para vocês, eu vou mostrar para vocês que a segurança de vocês não depende dessas pedras.
Essas pedras não podem garantir a segurança de vocês. Ou vocês dependem de mim, ou vocês estão perdidos. E o mesmo com Jerusalém. Jerusalém tem ídolos, Jerusalém tem um culto, Jerusalém tem a estrutura religiosa. Vocês acham que essa estrutura religiosa resguarda vocês? Eu vou destruir essa estrutura religiosa. Eu vou derretê-la, eu vou acabar com ela, eu vou pegar todos esses ídolos e vou transformá-los em ruínas. É o que Deus está dizendo através de Miqueias para o povo de Judá, para que esse povo entenda que vocês dependem de mim. A vida religiosa de vocês só existe comigo, fora, sem a minha presença ela não existe. Então, o que Deus está propondo para aquele povo vocês vão fazer uma revisão de vida. Querendo ou não, vocês vão fazer. Porque aquilo que vocês estão usando para ter segurança, na realidade está funcionando como um pecado. Acaba sendo um pecado. Bom, nós vimos isso na semana passada. Continuando então a partir daí, sobre essa revisão de vida, e a partir do versículo 5 e 6, veja lá, Deus propõe isso, diz para eles, vocês vão revisar a vida de vocês, porque Samaria e Jerusalém são um retrato do quanto vocês se tornaram autossuficientes, do quanto vocês se tornaram idólatras, do quanto vocês se tornaram orgulhosos, arrogantes, do quanto vocês se tornaram infiéis, se prostituindo com outros deuses, com uma visão distorcida da vida. Então, a partir do versículo 5, ele diz assim, tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E qual a transgressão de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de suas impurezas serão queimados e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou e a este preço volverão. A ideia é o quê? Pecado em Samaria, pecado em Jacó, pecado na nossa vida. Por causa desses pecados todos, Deus exige de nós passar a nossa vida limpa. Tem que passar limpo. Você precisa encarar. Então o primeiro ponto para nós nesta noite, que é aí o terceiro já do nosso texto, Deus exige de nós que nós empreendamos uma reestruturação da nossa fé. Que Deus exige de nós? Que nós empreendamos, edifiquemos uma reestruturação da nossa fé. E na realidade, de tempo em tempo, é exatamente isso que precisa acontecer. Aquilo que foi chamado no século XVI de reforma da igreja, foi exatamente o que Deus fez também no Antigo Testamento algumas vezes. E é o que nós precisamos fazer hoje de novo. Por quê? Porque com o passar do tempo, nós começamos a mudar o foco da adoração, mudar o foco do nosso serviço, mudar o foco da nossa fé. Então a gente vai e lê e aprende com o Senhor nas Escrituras o que é correto. E aí chega um certo tempo que a gente começa a deixar de adorar a Deus para adorar aquilo que eu aprendi sobre Deus. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso mais claro. Deus prepara para nós um lugar, um corpo para nós adorarmos, a igreja. Aí o que nós fazemos? Nós criamos tantos detalhes dentro dessa igreja que essa igreja acaba tomando uma forma que não é o próprio corpo de Cristo. E aí essa forma se torna mais importante do que o próprio Cristo, do que o próprio Deus. E aí a gente acaba se satisfazendo com ela, se sentindo seguro dentro dela e servindo a ela, e não ao próprio Deus. Exatamente o que fizeram em Samaria e exatamente o que fizeram em Jerusalém. Exatamente o que a igreja fez na Idade Média, desembocando naqueles absurdos da época da Reforma Protestante do século XVI. Ou seja, a estrutura vai criando vida em si mesmo, e nós vamos nos deixando tomar por isso, a tal ponto que chega uma hora que a nossa fé está completamente desestruturada. Os alicerces da nossa fé começam a ser outros.
E o que começa a ser mais importante não é aquilo que a Bíblia fala, mas é aquilo que vem se fazendo nas últimas décadas. Mas a gente sempre fez assim. E aí que sempre fez assim? Sempre fez assim o quê? Nos últimos 40, 60, 80 anos? Mas os fundamentos da nossa fé foram lançados lá no princípio. Os fundamentos da nossa fé foram reforçados e estabelecidos lá em Cristo Jesus. Os apóstolos trabalharam isso. Esse é o fundamento da nossa fé. Não é a tradição do que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós fizeram aqui há 80, 100 anos atrás. Então, a ideia do texto de Miqueias para aquele povo lá, para aquela geração é: Deus vai agir e Ele vai reestruturar a fé de vocês, porque virou bagunça. Era isso que Deus estava dizendo, através de Miqueias. E a questão era tão dramática que as próprias riquezas das imagens que estavam construídas das imagens dentro de Jerusalém, dos postes ídolos, coisas riquíssimas, feitas com ouro, com prata, tudo isso daí, na realidade tinha sido conquistado com o quê? Com alianças feitas com outras nações pagãs. E aí a frase é muito dura da parte de Deus para eles: olha, eu farei desses ídolos de vocês uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou. Ou seja, vocês têm esses ídolos aí dentro, estas imagens, estas construções riquíssimas, mas todas elas foram conquistadas com o quê? Foram conquistadas colocando a fé de vocês no mercado. Foi negociando princípios, foi negociando valores que vocês estão aí. E isso daqui é muito fato, porque se você lembrar um pouquinho da história de Israel, você vai ver que alguns reis, eles fizeram o que era bom perante o Senhor, e alguns reis, especialmente de Israel, do norte, fizeram o que era mal perante Deus. E o que significava fazer o que era mal perante Deus? Bom, aí tem uma tríade aí do mal terrível, que era, primeiramente, fazer, não seguir aquilo que a lei de Deus prescrevia para o povo. Então deixava-se de cumprir aquilo que a lei predeterminava para o povo de Deus. Segundo, fazia-se aliança, que é o segundo dentro dessa tríade, fazer aliança com nações pagãs, ao invés de confiar em Deus, que Deus ia dar a vitória e não deixaria que o povo fosse assolapado por outras nações ao redor de Israel. Fazia-se, ao invés de confiar em Deus, ia lá e se fazia aliança. Terceiro, para manter a aliança, tinha que entrar no esquema da adoração pagã. Então o rei da Síria adorava Baal, então vamos construir um templo aqui para Baal, porque quando o rei da Síria passar por aqui, ele tem que ter a quem adorar. Estou citando apenas um exemplo para dar a entender. Mas você tem homens, por exemplo, com toda a sabedoria de Salomão, mas ele foi lá e arrumou 300 mulheres e mais 700 concubinas. E fez o quê? Construiu um templo para o Deus de cada uma delas. Imagine o que virou Jerusalém naquela época. Então tinha ídolo para tudo que você puder imaginar. E as mulheres, só para vocês entenderem, ali era o seguinte: cada nação que admirava Salomão, o rei dessa nação trazia uma de suas filhas e entregava para Salomão, para que ele se casasse com ela. Era um jeito de manter aliança com o reino mais poderoso daquela época. E assim Salomão foi adquirindo mulheres, e foi, numa época da sua vida, construindo templos à adoração dos deuses pagãos daquelas mulheres todas. Isso um caso que eu estou citando, mas cada um dos reis, tanto em Jerusalém, no caso dos reinos do sul, como dos casos dos reinos do norte, os reis que não fizeram aquilo que era bom perante o Senhor, que era se manterem fiéis à lei de Deus, todos os outros construíram postes ídolos, construíram templos pagãos na terra do povo de Deus. E então isso daqui está dizendo assim: olha, essas riquezas que existem aí em Samaria, que existem em Judá, elas são riquezas fruto da negociação da lei, da negociação da fé, da negociação daquilo que Deus deu para vocês, dos valores.
E eu vou destruir tudo isso daí. Bom, a aplicação disso para nós é muito clara e muito semelhante à aplicação que é feita lá. Ou seja, tudo na nossa vida que é construído pela negociação de valores da nossa fé, mas não tem a menor dúvida que para reestruturar a sua fé, a minha fé, e para nos colocar numa verdadeira espiritualidade, vai chegar uma hora que Deus vai acabar com tudo isso. Esse é o alerta de Miqueias. A frase de Miqueias para o povo de Israel e de Judá é a mesma para nós. Deus é testemunha do que vocês estão fazendo. Um dia Deus vai descer e Ele vai derreter tudo isso daí. Ele vai arrebentar os muros grandes que nós construímos para nos dar segurança. Ele vai destruir isso daí. Os nossos ídolos, os nossos troféus da nossa riqueza, da nossa segurança, da nossa força, Deus vai derreter isso daí, vai acabar com isso. Então não se iludam. A ideia é: não põe a sua confiança. A verdadeira espiritualidade começa por você tirar qualquer tipo de expectativa de segurança, de confiança em qualquer coisa ou pessoa que não seja o próprio Deus. Amizades, a própria família, pessoas importantes, políticos, instituições de segurança, como polícia, instituição de ensino. Nós colocamos todas as nossas expectativas de segurança, de desenvolvimento, de crescimento em cima dessas estruturas todas. Então você está dizendo assim: olha, você que é um cristão, esqueça, não é assim. Esse não é o fundamento da nossa vida. Não era o fundamento para o povo de Israel e continua não sendo para nós. E nós estamos vivendo uma época que a gente está tão iludido com isso que a gente de fato fica imaginando paz, segurança, com base em quê? Com base em esperanças e expectativas políticas, comerciais, empresariais. E no fundo essas coisas não vão acontecer. O que Deus está dizendo nesse texto de forma bem clara é que pessoas que vivem uma espiritualidade coerente, elas colocam a confiança e a esperança delas num único lugar, em Deus. E se estiverem em lugar diferente, então faça um checklist da sua vida, um levantamento, que é o que ele está dizendo. Porque Deus, Ele está assim comprometido em levar-nos à verdadeira espiritualidade. Então, eu tenho que fazer um check-in da minha vida e buscar em Deus ajuda para colocar a casa em ordem, porque se a minha esperança, se as minhas seguranças estiverem no lugar errado, Deus, por estar comprometido com a minha vida, Ele vai arrebentar com essas seguranças para que eu não viva na ilusão. E isso vai doer, vai ser duro, mas que bom que Deus faz isso. Que bom que Ele faz, porque senão nós estaríamos perdidos. Sim, porque eu não posso ser aquele masoquista, né, de querer pecar para ser disciplinado, para ver o quanto Deus gosta de mim. E embora isso pareça um absurdo, mas isso é uma coisa tão real em criação de criança, por exemplo. Pais que não dão muita atenção para os filhos, é corrente que filhos fazem coisa errada para receber a atenção do pai, nem que seja numa surra. Isso é a coisa mais comum que você ouve por aí. E o filho, para chamar a atenção do pai, já que não chama fazendo coisa certa, resolve fazer fazendo coisa errada. Isso é comum, tá? Não deve ser assim no nosso caso. Não é isso que Tiago está dizendo, né? Que eu vou ter prazer em fazer o errado para que Deus me prove. Agora, a ideia lá, o Novo Testamento, ele tem a gente vai experimentar uma dificuldade em termos da palavra tentação e tribulação no Novo Testamento, porque é a mesma palavra. O que vai determinar o que é ou o que não é tentação é o contexto em que as coisas estão acontecendo, a maneira como você está reagindo a tudo isso daí. Uma tribulação promovida pelo próprio Deus na vida de uma pessoa pode ser apenas uma tribulação ou pode ser uma tentação. Quando eu encaro tudo isso daí, por exemplo, e eu vou ser tentado a tirar Deus da história. Entendeu? Sim. Os dois casos. Os dois casos é para eu sentir alegre. Porque, veja bem, você tem lá, que nós acabamos de estudar, Gálatas
6, que fala sobre a questão. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Tá? Então, agora, em qualquer situação em que eu estou colhendo, ou estou colhendo alguma coisa que eu plantei, e se eu estou colhendo, vai fazer bem para mim. Por quê? Porque se eu plantei o que é mal e estou colhendo o mal, eu estou sendo disciplinado. Estou sendo disciplinado por uma lei natural que Deus estabeleceu. Se não é uma situação de plantar para colher, mas é uma situação de que eu preciso melhorar em uma determinada área da vida, e aí Deus vai lá e vai me atribular nessa área, também eu tenho que me alegrar. Então, em ambos os sentidos, a tribulação, o problema, a dificuldade, ele deve me fazer, é óbvio, eu tenho que sentir a dor para poder ter efeito, né? É igual disciplina de criança, se não envolver algum tipo de dor, não tem efeito, não tem. Então tem que ter, nem que seja a dor de perder alguma coisa temporariamente, mas algum tipo de dor você tem que gerar, senão não é disciplina. Disciplina sem dor não é disciplina. Então tem que ter algum tipo de coisa. Às vezes é para doer na alma, às vezes é para doer no bumbum. Então, você vai escolher o que você vai fazer. Mas se não tiver dor, não tem jeito. Então, é óbvio que a dor não vai me deixar, não vai me fazer dar gargalhada, né? Não é isso que Tiago está dizendo. Você vamos festejar lá em casa na sexta-feira, porque eu estou passando por um monte de problema. Não, a ideia não é essa, mas a ideia é do contentamento. O toda alegria aí não tem a ver com farra. O toda alegria tem a ver com o contentamento do coração. E saber assim, olha, isso faz muito bem para a minha alma. Ou para me ensinar a não fazer novamente o que eu fiz, né? Ou para me aprimorar numa área que eu tenho debilidade, que eu preciso criar calo, né? Eu preciso engrossar a sola do pé nessa área, mas em todos os sentidos vai sempre fazer bem. Então, o que Miqueias está apresentando para nós aqui é um ato disciplinar de Deus para levar o povo à verdadeira espiritualidade, é uma vida de coerência. Mas isso começa com o quê? Começa com dor. Eu vou ter que encarar as verdades inconvenientes de Deus em relação à maneira como eu estou me comportando com a vida. Isso vai doer? Vai doer. Mas no sentido mais profundo deve gerar contentamento. Está doendo, mas é melhor doer do que o Senhor simplesmente me ignorar. Então é muito parecido mesmo com a questão da educação de criança. É melhor doer do que ser ignorado. Todo mundo aqui já foi filho e sabe disso. Não tem dor pior do que ser ignorado. Tem muitos filhos aí, psicólogos, em psicanalistas, fazendo análise, fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque não suporta o pai e a mãe viver só para trabalho e não ter tempo para o filho, nem que seja para dar bronca. Isso é a coisa mais triste do mundo. Então, em todos os sentidos, Deus interferir na nossa vida é maravilhoso. Agora, como a palavra de Deus revela e o Espírito Santo ele faz essa palavra entrar no nosso coração, é muito mais maravilhoso. Não sei se existe essa maneira de expressar, mas é muito melhor ainda saber que Deus está interferindo, porque Ele está ativamente comprometido em fazer o quê? Em fazer com que a minha vida melhore, avance. Né? Agora, o ponto para nós, que é o que eu quero passar para vocês nessa noite, é reestruturação de fé. De tempo em tempo nós precisamos pegar o nosso conteúdo de fé. Isso eu falo primeiramente particular, você. E nós precisamos fazer uma averiguação disso, um checklist. Igual o piloto quando entra, todo dia vai fazer um voo lá, antes de tirar o trem de pouso do chão, o que ele tem que fazer? Tem que fazer o checklist, para não correr riscos. De tempo em tempo nós precisamos fazer a mesma coisa para a nossa fé. Nós precisamos relembrar o que é fundamental, o que é mais importante, aonde eu estou colocando a minha confiança, quais são os parâmetros para eu tomar decisões, aonde está a minha segurança, aonde eu estou depositando minha esperança, qual que é a minha expectativa em relação ao futuro. Um exemplo disso, Paulo fala lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele diz, quando andarem dizendo por aí paz e segurança, eis que o Senhor virá repentinamente como um ladrão da noite. O que ele está descrevendo ali? A mesma situação de Miqueias. Ou seja, quando tiver todo mundo se sentindo muito seguro,
quando tiver todo mundo se sentindo em paz com os outros, em paz com Deus, em paz com todo mundo, eis que repentinamente o Senhor virá como ladrão de noite. Olha, vejam só, quais são as duas maiores preocupações do ser humano? Hoje, deixa eu pegar. Paz e segurança. Paz e segurança. Então você quer uma casa segura, você quer um carro seguro, você quer uma empresa segura, você quer um emprego seguro. A gente quer segurança de todos os sentidos possíveis. E a gente quer paz. Paz. E no altar dessa paz, hoje, nós estamos sacrificando tudo. Essa é a coisa mais dramática que está acontecendo hoje. Especialmente para o cristão. Porque no altar dessa paz e no altar dessa segurança, nós estamos sacrificando fé. Estamos sacrificando fé. Por quê? Porque a minha fé me dá convicção daquilo que é certo e que é errado. Mas para viver em paz com você, eu vou ouvir você falar os piores absurdos e eu concordo com você. É isso que Miqueias está da parte de Deus falando com indignação contra aquele povo. Vocês estão prostituindo. As riquezas de vocês são resultado de prostituição. Mas não é prostituição física. É prostituição de convicção. É prostituição de fé. É prostituição de quem negocia em cima do altar da paz qualquer coisa, simplesmente para viver em paz. A gente está nessa situação. Olha, eu vou pegar daquilo que é mais simples para o mais sério. Nós estamos vivendo uma situação, uma crise masculina. Uma crise masculina em que homens não têm coragem de falar a verdade um na cara do outro. É ou não é verdade? Me ajudem os homens. Não é? Todo mundo faz o quê? Todo mundo, eu faço de conta que concordo com o São Francisco, ele faz de conta que concorda comigo, e no altar da paz a gente sacrifica nossas convicções. Ninguém mais está disposto a debater pela verdade. Não, para quê? Não vamos dispor, vamos ficar todo mundo do mesmo jeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o fundador dessa igreja aqui fosse do nosso jeito, ela não ia existir. Porque essa igreja aqui começou num debate. Antônio Pedro Cerqueira Leite, quando ele chegou nessa cidade, ele pediu um lugar para fazer uma reunião. Ficou a semana inteira convidando pessoas. Fez uma reunião no sábado, na parte de baixo de uma casa de alpendre. Um salão que tinha lá. Reuniu lá umas 70 pessoas. Falou, entre as 70 pessoas estava o juiz da comarca aqui. E quando terminou, o juiz disse, olha, eu avisei, falou para o povo, eu avisei para vocês que mais cedo ou mais tarde esses agitadores iam chegar aqui. E ele está falando que a Bíblia é a palavra de Deus, que salva, que transforma. E isso é mentira, porque ele não pode ler a Bíblia. Quem pode ler, aí colocou as coisas lá. Nessa hora, se o Antônio Pedro Cerqueira fosse do nosso time, ele disse, não, tudo bem, então olha, vocês ficam aí do jeito de vocês, quem quiser ficar ali conforme o juiz está dizendo, segue o juiz, quem quiser vir comigo, vem comigo, mas nós somos tudo igual, vamos viver na paz, não tem problema nenhum. Mas não foi isso que ele fez, não foi? Ah, é? Então tá bom, então eu desafio você para um debate aqui no próximo sábado, no mesmo local. Você defende a negativa, eu defendo a afirmativa. Quem vai falar primeiro? Você que sabe. Aí o juiz muito esperto falou, não, o senhor fala primeiro, depois eu falo. E foi a notícia da semana na cidade. A semana inteira a notícia correu. No outro final de semana tinha mais de 100 pessoas, não cabia no lugar. E aí Antônio Pedro Cerqueira Leite falou, pregou um belíssimo sermão que tem registrado na primeira ata da igreja aqui. Pregou um belíssimo sermão, quando ele terminou, todo mundo foi embora e ninguém ficou para ouvir o juiz. E ali começou a história dessa igreja. Mas esse era um tempo em que homens não negociavam princípios em cima do altar da paz, da segurança. Então hoje, assim como nos dias de Miqueias, o nosso problema é o quê? Que a gente está viciado em paz e segurança. Tão viciados que nós estamos chegando ao ponto de negociar qualquer coisa simplesmente para não confrontar. Simplesmente para não confrontar. A gente treme, fica nervoso, dá acesso no coração, boca fica seca, vai para casa, não consegue dormir.
a gente não deveria conseguir dormir com a consciência de que traiu a convicção. Mas a gente consegue dormir com a consciência de que traiu a convicção, mas não consegue dormir com a sensação de que tem alguém em desconforto com a gente. Eu fico imaginando, imagine se a gente morasse lá na Arábia Saudita, lá na Síria, lá em Israel. Israel nunca teve um dia de paz. Desde quando nasceu, é só guerra. A gente precisava um pouquinho desse ímpeto de guerra lá, para a gente também não ficar concordando com tudo. A gente precisa um pouquinho de Levi Fidelis em cada um, né? Está faltando um pouquinho de Levi Fidelis em cada um de nós, para dizer o que pensa, sem medo de ser confrontado. Então, nós precisamos de reestruturação de fé. É isso que Deus está dizendo ali em Miqueias que vai fazer com o povo. Olha, eu vou arrebentar com essas estruturas de vocês aí, vou destruir tudo isso daí, não vou deixar nada, nem um troquinho, porque tudo que vocês têm de valor aí foi conseguido com a prostituição da fé de vocês. Então eu vou destruir esse negócio todo. E aí, a partir do versículo 8, nós vamos ver na semana que vem, para reconstruir, para reestruturar a fé de cada um de nós. Então, nossa oração, e o que eu quero convidar vocês para nós orarmos é isso. Pedir a Deus, Senhor, nos ajude a reestruturar a nossa fé. Nos ajude a reposicionar nossas prioridades. Qual é a minha prioridade? É paz e segurança? Ou a minha prioridade é Cristo? Ou a minha prioridade é a fé que eu recebi do Senhor? Qual é o meu maior sonho? É o sonho da casa própria ou é o sonho do céu? Por que eu falei maior? Porque é apenas uma questão de estabelecer as prioridades. O céu vem primeiro. Minha convicção e a minha esperança do céu tem que vir primeiro do que da casa terrestre. Que a casa terrestre, se Deus quiser dar, eu vou ter. Se Ele não quiser dar, eu não vou ter. Mas eu vou ter que trabalhar necessariamente todos os dias da minha vida. É obrigação, é dever meu. Deus deu o dever ao homem de trabalhar antes que o pecado entrasse na história da humanidade. Então você vai trabalhar. Agora, o quanto você vai receber e o quanto você vai poder fazer com o fruto do seu trabalho, isso depende de Deus. Isso é 100% de Deus. Basta você ler o Salmo 128, ele é bem claro sobre isso. O Salmo 128 é muito claro. Agora, é dever meu trabalhar. Eu vou trabalhar pelo quê? Eu vou trabalhar primeiramente por Deus, para a glória de Deus, como para o Senhor. Por quê? Porque a minha esperança está sempre ancorada e linkada com a eternidade, e não com essa terra aqui. Eu vou servir ao próximo com generosidade, com bondade, fazendo ação social, fazendo algum tipo de ato de benignidade. Por quê? Para viver em paz? Não, vou fazer porque é o que eu quero fazer para agradar a Deus. É o jeito que eu posso agradar a Deus, é agradando o outro. Como é que eu posso demonstrar o meu louvor e a minha adoração a Deus? Com música? Música é fácil. Mas eu posso fazer isso fazendo como o bom samaritano lá, ajudando o outro que está necessitado. É assim que eu louvo a Deus. É assim que eu sirvo ao Senhor. Se você lembrar lá de Mateus capítulo 25, você vai ver sobre aquele grande julgamento. E Jesus disse, olha, quando eu tive fome vocês me deram de comer, quando eu tive sede vocês me deram de beber. E Jesus vai fazer uma referência lá no fim, vai fazer as pessoas vão perguntar, mas quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, né? Então, como é que eu sirvo a Deus? Ficando de mão levantada dentro de uma igreja, cantando 1 hora, 2 horas? Não, eu sirvo a Deus agindo de forma benigna na vida das pessoas que Deus vai colocando ao meu redor. Bom, eu citei vários itens aqui de reestruturação de fé. Eu quero fazer um fechamento dizendo o seguinte, olha, Deus é o agente interessado numa espiritualidade verdadeira minha. Deus me coloca contra a parede, me fazendo dar uma encarada na minha própria vida e fazer um checklist de como está a minha vida. Quais são os seus pecados? Quais são os meus pecados? E depois de eu encarar os meus pecados, Deus fala, agora eu vou reestruturar a fé de vocês. Vamos começar do zero. Vamos começar do beabá. Quem é Deus? Qual o fim principal do homem? A minha salvação acontece através do quê? Das obras de Cristo, do Filho. O que o Filho me comissionou a fazer? Pregar o Evangelho.
E eu tenho que recolocar estas questões todas no devido lugar. Vocês vão ver ao longo da profecia de Miqueias que é isso que Deus vai fazer agora. Deus vai colocar os pingos nos is. Olha, vocês foram criados para isso. Eu espero de vocês isso. Vocês vão fazer isso em tal lugar. Vocês vão andar assim em tal lugar. Eu quero que vocês ajam dessa maneira. O culto é assim, a adoração é assim, a vida é assim, o serviço é assim, as relações são assim. Quer dizer, Deus vai estruturar, reestruturar a fé deles, porque eles precisavam disso e nós também precisamos. Então a tarefa nossa é o quê? É pegar nossa cartilha e ler novamente o beabá e voltar a fazer aquilo que é correto, porque nós somos maus, pecadores, vivemos no mundo mau, e não é o fato da gente ter um histórico, ter um currículo. Ah, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem 155 anos de Brasil. A Igreja Presbiteriana tem 450 anos de história. Nós temos na nossa teologia 800 anos de teologia. Isso tudo é muito maravilhoso e é útil para que eu possa usar em qualquer época. Agora, isso não é garantia de que eu estou imune a mudanças, e inclusive mudanças para pior. Por isso que de tempo em tempo eu preciso o quê? Eu preciso de fazer uma releitura de tudo. E eu preciso reestruturação da minha fé, para que eu não seja apenas um crente não praticante, né? Alguém que, eu sou crente, eu sou presbiteriano, mas o que significa? Eu não sei direito, meu pai era, meu avô era, e eu estou aqui. Não pode ser assim. Nós temos que conhecer. Então a proposta de Miqueias para nós é exatamente essa. Deus quer agir reestruturando nossa fé para que a gente viva uma verdadeira espiritualidade. O ponto fundamental dessa profecia requer de nós uma consciência desse Deus ativo, trabalhando na minha vida, exigindo de mim, ou me dando tarefas, exigindo de mim respostas, para que eu chegue num padrão que seja um padrão que atenda aquilo que Ele estabeleceu para mim, como sal e luz nessa terra, como filhos dele, representantes dele aqui nessa terra, como embaixadores do reino de Deus nessa terra. Eu não posso simplesmente viver apenas para conseguir paz e segurança. Não é isso. A minha paz e a minha segurança, elas dependem de Deus. Agora, Deus tem para a minha vida metas, propostas muito claras para a minha conduta, para a minha vida aqui nessa terra. Então, Deus quer que eu cuide da minha vida enquanto cristão, cuide da minha família, do meu lar, cuide dos meus filhos, sirva Ele na igreja do Senhor, sirva Ele fora da igreja, sendo um excelente empresário, um excelente funcionário, alguém que trabalha de coração, não só debaixo da observação do patrão, alguém que faz o bem para os outros. Deus quer que eu tenha uma vida generosa. Se você pegar Atos 2, você vê como os apóstolos entenderam isso. Havia muita generosidade naquela igreja de Atos. Eles serviam uns aos outros com os bens deles. Deus quer que a gente viva em unidade. E ali em Israel havia uma distinção muito clara. Tinha o culto lá em Samaria e tinha um culto em Jerusalém. E o próprio povo de Deus estava dividido em dois povos. E o que Deus nessa reestruturação de fé quer de nós? Quer que a gente tenha uma visão de reino, que a gente pare de ser bairrista. Nosso problema é que a gente é bairrista. A gente quer, nós somos capazes, numa cidade do tamanho de Itapeva, nós somos capazes de juntar 10 igrejas diferentes para fazer a mesma coisa, tudo separado. Todo mundo quer atender criança, mas todo mundo quer atender criança separado. Então tem um atendimento que o batista faz, que o presbiteriano faz, que o assembleano faz, que o cruzada faz. Que absurdo é esse? Nós não estamos servindo no mesmo reino? Não é mais só de juntar todo mundo e fazer uma coisa forte, de impacto, de serviço a todos? E o mesmo acontece entre nós mesmos presbiterianos. Então, numa cidade desse tamanhozinho, e as próprias igrejas presbiterianas não se dialogam entre elas. Mas isso é falta de visão do quê? De reino de Deus. Então a gente critica, né? Poxa, mas o povo de Israel era ruim mesmo, né? Racharam o reino em dois. Reino do norte, reino do sul. Israel e Judá. O que eles fizeram é fichinha perto do que a gente faz. Você pegar o tamanho de Israel e Judá, eram só dois. O que a gente faz com denominação hoje é um absurdo perto disso. Então o que Deus quer de nós? O que é essa chamada aqui de Miqueias para reestruturação?
É um chamado ao reconhecimento de que o reino de Deus é um só. Que eu não posso ficar levantando muros dentro desse reino. Isso está errado. Não importa de quem parta isso, se parte do pastor, se parte de um membro, não importa de quem parta isso. Está errado. Deus quer que eu cuide não só do meu lar, mas que eu cuide do reino dele também. E o reino dele é sem fronteiras. E o reino dele é o reino do amor. E o reino dele é o reino da paz. Mas não essa paz conquistada às custas de negociar valores, de negociar princípios, de negociar opinião. Não é isso. Você não vê os apóstolos, por exemplo, negociando princípios para falar a mesma língua que os judaizantes. Não. Você vê, a gente acabou de estudar Gálatas. Paulo vai até o final, não tem negociação. A verdade não se negocia. E a gente precisa considerar essas questões todas. O projeto de Deus para nós é uma espiritualidade equilibrada, coerente, verdadeira, que só pode ser conquistada através de Cristo e pela ação do Espírito na nossa vida, mas que se desdobra em questões práticas. E para que essas questões práticas elas sejam verdadeiramente alencadas na nossa vida e consideradas com seriedade, nós precisamos encarar os nossos erros, as nossas falhas, e nós precisamos repensar a nossa fé, reestruturá-la a partir daquilo que as Escrituras revelam sobre Deus e sobre a vontade dele para a nossa vida. Esse é o trabalho de Miqueias, junto ao povo de Israel e Judá. Esse é o trabalho nosso nesses dias aqui, é repensar. Nós somos convidados por esse texto, e sempre considerando que quem faz esse convite é o próprio Deus, que está interessado, que desce do seu trono de glória para interferir na nossa vida, muitas vezes derrubando os muros, muitas vezes arrebentando com as nossas seguranças, para que a gente não coloque a confiança no lugar errado. Nossa confiança precisa estar em Deus. Nossa segurança tem que ser Deus. A fonte de paz é Deus. A nossa esperança de vida eterna é Deus. A esperança de um futuro bom é Deus. Então, em resumo, Miqueias quer que eu desconstrua, e ele diz: se você não desconstruir, Deus vai desconstruir, não vai deixar pedra sobre pedra, e depois reconstrua, mas reconstrua sobre a base correta. Então, a tarefa para nós aí essa semana é exatamente isso: conversar em casa, conversar com os nossos filhos, conversar com a esposa, com o esposo, ter um momento de reflexão na família e ver como estão as nossas bases, qual tem sido o objeto da nossa luta, da nossa busca, do nosso trabalho. Paz e segurança? Da onde vem nossa segurança? Das paredes bem construídas da nossa casa? De uma conta bancária bem no azul? É daí que vem nossa segurança? Ou nossa segurança vem do Senhor? Então, esse é o assunto para nossas conferências em casa e também para as nossas orações. Que a gente ore e peça a Deus: Senhor, se por um acaso eu estou de fato colocando o meu coração, estribando minha confiança em outro lugar que não o Senhor, então é melhor que o Senhor faça. Eu sei que vai doer, mas é melhor que o Senhor faça o que tem que fazer. Derruba logo essas estruturas todas, para que a minha confiança se volte para o Senhor, se não houver outro jeito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nessa noite por estarmos aqui na tua casa, pela tua palavra, ó Deus, ainda a título de introdução deste livro, que nos, ó Deus, declara claramente que o Senhor está ativamente comprometido em nos levar a uma espiritualidade equilibrada, verdadeira, coerente. A tua palavra, ó Deus, que nos mostra que o Senhor quer que nós encaremos as nossas debilidades, os nossos pecados, vejamos aonde temos errado, e que nós, ó Deus, entendamos que no empenho do Senhor em nos fazer melhores a cada dia, em algumas circunstâncias o Senhor vai derrubar muitas estruturas que têm nos roubado o coração. E a nossa oração nesta noite, ó Deus, é que o Senhor seja misericordioso, como sempre tem sido para conosco, e que nos ajude, ó Deus, a resistir firmemente, mas, ó Deus,
acima de tudo, nós pedimos que o Senhor faça o que o Senhor tem que fazer na nossa vida. Se, ó Deus, estamos nos iludindo e nos enganando, ó Deus, com falsas seguranças, se há no nosso coração, ó Deus, esta inclinação a negociar, ó Pai, valores, convicções, fé, por causa de paz, por causa de segurança, para estar de bem uns com os outros, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Pai, e nos faça voltar, reestruture a nossa fé, para que volte a ser uma fé, ó Deus, de intrepidez, como era a fé dos apóstolos, como era uma fé, ó Deus, de firmes convicções, como era a fé dos nossos pais da igreja, daqueles, ó Deus, que trouxeram o Evangelho até essa cidade, como, ó Deus, Antônio Pedro Cerqueira Leite, que é para nós um grande exemplo de um homem de intrepidez e de coragem. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a rever a nossa história, a fazer, ó Deus, a lição de casa, que a gente possa levar este assunto para dentro das nossas casas, ó Deus, e conversar com os nossos filhos, a nossa família, para que de fato o coração deles e o nosso também esteja, ó Pai, amplamente, totalmente alicerçado sobre o Senhor e sobre a Tua vontade, e não, ó Deus, sobre as coisas ilusórias dessa vida, as seguranças temporárias que temos, ó Deus, com aquilo que o Senhor mesmo nos dá sobre essa terra. Que o Senhor ajude-nos, ó Deus, para que o nosso coração de fato seja colocado no Senhor e não nas coisas que o Senhor nos deu. Que a nossa dependência seja do Senhor e não, ó Deus, da força dos homens. Que a nossa esperança esteja no Senhor e não, ó Deus, nos partidos, nas autoridades, nas pessoas, ó Deus, de renome, em quem normalmente nós acabamos colocando nossas expectativas de ver dias melhores. Que as nossas expectativas sejam todas colocadas sobre o Senhor, porque é assim que a Tua palavra nos ensina. Foi por negligenciar a isso que tantas vezes Israel sofreu. Que o Senhor nos livre de passar pelo mesmo que eles passaram, ó Deus. Antes, faça-nos obedientes ao Senhor, e que o nosso coração esteja sempre, ó Pai, voltado para o Senhor, e não, ó Deus, para as mãos dos homens, mas para as mãos do Senhor somente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.